um desafio com você, falar tudo que faz você parar de executar as estratégias, mas também falar todos os segredos, todas as hacks que fazem você executar a estratégia que te dá resultado. Escuta esse conteúdo, que ele vai transformar o resultado da sua empresa. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico é a declaração do futuro da minha empresa. Eu costumo falar que planejamento estratégico é de fato o que eu declaro de futuro extraordinário da minha empresa. É onde eu estruturo de maneira executória para onde a minha empresa vai, não só quanto eu vou ganhar, mas como ela vai ganhar e como eu perpetuo esse resultado ao longo do tempo. Até porque se tem uma coisa preciosa no planejamento estratégico, não é alcançar resultado, é alcançar resultado ao longo do tempo, meu amigo. E o que a gente vê no mercado são planejamentos estratégicos feitos de maneira não executível, né? Qual é o grande lance da funcionalidade do planejamento estratégico? Ele tem que ser encarado como um facilitador da execução da estratégia da empresa e não um complicador. Então, quando eu estruturo um planejamento estratégico fora de uma metodologia ou de maneira leviana, eu acabo trazendo mais complexidade para aquela visão do que propriamente execução. Amigo, uma coisa que eu tenho falado é que complexidade é inimiga da execução, complexidade é inimiga da execução. Ou você estrutura o planejamento estratégico de uma forma que qualquer pessoa que passe e veja, entenda qual é a estratégia, ou você realmente tem algo que vai ser executado em parte e frustrado na outra parte, né? Quais são as etapas do planejamento estratégico? 4, 5, 6. Eu entendo que se você não passa por no mínimo 6 etapas, você não tem um planejamento estratégico completo, né? A primeira etapa, uma etapa de conscientização, é onde eu me coloco na página onde tem que estar, porque de fato eu preciso de um ponto de partida, né? Uma fase de preparação, onde eu entendi que página eu estou e aí eu preparo o ambiente para a execução, né? Uma fase de identidade, e aí olha só, não é que eu crio a identidade, eu traduzo a identidade. Eu realmente faço aquilo que está na cabeça dos sócios, aquilo que está no coração dos envolvidos, se tornar palpável para qualquer outra pessoa que esteja no organismo empresarial. E aí eu vou para uma quarta fase, que é uma fase de diagnóstico. E olha só, essa fase eu tenho muito apreço. Na fase de diagnóstico a gente tem uma ferramenta central bem conhecida no mercado, que é a análise SWOT. E qual é o grande desafio da análise SWOT? A análise SWOT está suscetível ao meu sistema de crenças. Imagine que eu coloquei lá 10 forças e aí a minha franguinha, aquele pensamento negativo fala, mas não tem nenhuma fraqueza. E aí nesse momento eu viro toda a minha atenção para lembrar ou criar fraquezas, né? Então assim, eu preciso entender que a análise SWOT ela precisa ser feita de maneira blindada para que eu saia do achismo, né? A próxima fase é a fase de formulação. E aí vem uma coisa bem legal da nossa metodologia. Escuta isso. A nossa metodologia ela é formada em formato de cascata. Ela está encaixada num efeito cascata, onde uma ferramenta joga informação para outra ferramenta, que joga informação para outra ferramenta, para que chegue no momento da formulação, a estrutura estratégica ela praticamente surja. Então é muito fluido, acaba sendo muito fácil. Por isso, inclusive, que eu não preciso de conhecimento prévio nenhum de negócios. Eu consigo botar um grande empresário na minha frente, que tem muito conhecimento sobre negócios, como eu também posso pegar uma pessoa que tem a primeira série primária e uma vida de empreendedor e botar os dois para fazer o planejamento estratégico. Porque a nossa metodologia ela é pautada em efeito cascata, né? E aí a gente vai para a sexta fase, que é a fase de execução ou aprendizado. E eu costumo comparar essa fase com uma campanha de tráfego pago. Você faz o seu melhor copy, você faz a sua melhor arte, você sobe isso para a internet. Mas aquilo não performa no primeiro segundo, no primeiro minuto, na primeira hora. Aquilo precisa de alguns dias para performar. Por quê, Thiago? Porque a campanha precisa aprender o algoritmo e o algoritmo precisa aprender a campanha. O planejamento estratégico funciona exatamente igual na nossa empresa. Quando eu subo o planejamento estratégico para a execução, o próprio planejamento estratégico precisa se adaptar à empresa e a empresa precisa se adaptar ao planejamento estratégico. E aí sim eu tenho a execução otimizada de tudo aquilo que foi combinado ou estruturado. Então, 6 fases, meu amigo. E se você pula uma delas, não vai funcionar. Não vai funcionar. Uma fase de conscientização, em que página eu estou, certo? Uma fase de preparação, onde a pergunta básica é: se eu tivesse a estratégia hoje, o que me impediria de realizá-la? Certo?
Uma terceira fase de identidade, onde eu traduzo realmente a identidade, missão, visão, valores, organograma, o próprio modelo de negócio, isso traduz a identidade também, tá? A cadeia de valor de Potter, certo? Uma quarta fase, que é realmente a fase de diagnóstico, porque agora eu tenho a identidade traduzida, mas a minha identidade habita em um cenário existente e eu preciso sair do achismo desse cenário. Uma quinta fase, que é a fase de estruturação, formulação estratégica, e a sexta fase, execução / aprendizado. Se você pular uma dessas fases ou alterar a ordem, a estrutura vai estar prejudicada. Quais são os 4 tipos de planejamento estratégico? Teu negócio assim, eu só conheço 2. Os que dão certo e os que não dão. Eu só conheço esses 2. Os que são executados e os que não são executados. Planejamento estratégico só tem os que dão certo e os que não dão. Estrutura estratégica, eu só conheço uma que funciona, que é voltada para o caráter executório, certo? Eu acho que se inventou muita moda e se esqueceu do básico estruturado bem feito. O planejamento estratégico não é um documento bonito para você chancelar os processos da sua empresa. Não tem nada a ver. O planejamento estratégico é um facilitador da execução do futuro da tua empresa. Então, para mim, só tem 2 tipos de planejamento estratégico, o que dá certo e o que não dá, né? E se você quiser um que dá certo, você precisa estruturar ele de uma maneira que a execução seja facilitada. Por isso que a gente prega muito sobre planejamento estratégico na prática. Essa é a nossa metodologia, na prática. A própria execução é mais importante do que a estratégia. Como é feito o planejamento estratégico? Eu vou abrir meu coração agora, tá? Eu acho que o primeiro passo para que o planejamento estratégico seja feito é você priorizar isso. É você não querer fazer parte de uma estatística nefasta das empresas que quebram por não ter, né? Escuta essa estatística. 95% das empresas quebram por estratégias ruins, mal aplicadas ou simplesmente por não ter as estratégias. Então, acho que para que o planejamento estratégico seja feito, primeiro você tem que não querer fazer parte dessa estatística. Segundo, você tem que ter uma ambição de crescimento na vida muito grande, né? Porque embora todo mundo reconheça a importância de um planejamento estratégico, uma fatia mínima de pessoas tem. E você vem falar, cara, o mercado é muito bom, porque as pessoas, os empresários não têm feito nem o básico e mesmo assim têm ganhado dinheiro. Não têm feito nem o básico e mesmo assim têm prosperado. Não têm feito nem o básico e mesmo assim conseguem passar uma empresa de pai para filho. Imagina se fizerem o básico. É preparar o ambiente da bênção. Então, para que o planejamento estratégico seja feito, eu preciso de uma ambição, de uma fome grande e eu preciso de temor. Eu não posso relaxar diante da possibilidade de que 95% das empresas quebram porque não tem planejamento estratégico. Qual a função do planejamento estratégico? Fazer sua empresa dar certo. Fazer sua empresa dar certo. Facilitar a execução. Tem um desafio, essa é legal. Tem um desafio de todo empresário de todo nível. Eu resumo esse desafio em 2 palavras: fazer, fazer. O seu desafio como empresário é fazer as pessoas da sua empresa fazerem o que você propôs. O seu desafio como gestor é fazer os seus liderados fazerem o que você propôs. E a estruturação estratégica, o planejamento estratégico na prática dessa metodologia, ela é alicerçada, montada de tal maneira que facilita a execução e o desdobramento dela no dia a dia da empresa. Então, amigo, a função do planejamento estratégico é fazer a sua empresa dar certo através da execução da estratégia. Porque é muito difícil dizer que existe uma estratégia ruim. Na maior parte das vezes, as estratégias não são executadas. Qualquer ideia boba, colocada num ciclo PDCA por tempo suficiente, é questão de tempo para ela virar uma ideia funcional. Você não precisa de uma ideia ultra complexa para ficar rico. Você precisa de uma ideia executada para ficar rico. O planejamento estratégico, ele envolve 3 grandes pilares, tá? E ao contrário do que muitas pessoas falam, não é pessoas, processos, produtos, não tem nada a ver, isso não é mais suficiente. Tem variáveis muito mais importantes que interferem de maneira muito mais direta no planejamento estratégico. Porque o produto hoje muda toda hora, as pessoas são cada vez mais voláteis, né? Os processos eles têm cada vez prazos de validade mais curtos, né? Então
Então, tem 3 pontos que interferem de maneira direta a estratégia. 1. É o que nós queremos ser. 2. O que nós queremos, o que nós podemos fazer e o que nós sabemos fazer. Esses 3 grandes pontos são, de fato, os pontos que mais interferem a estratégia. Vamos lá. O primeiro, o que de fato nós queremos ser, o que nós podemos fazer e o que nós sabemos fazer. A minha identidade interfere de maneira direta, as minhas forças e as minhas fraquezas interferem de maneira direta, certo? E as minhas ameaças e oportunidades interferem de maneira direta. O que eu preciso fazer no primeiro passo é começar a jogar luz sobre isso, para que aí sim eu tenha clareza do ambiente que a minha estratégia vai ser montada. O que é uma estratégia e o que é um objetivo estratégico? Vamos lá. Eu acho que tem uma confusão aí na cabeça das pessoas, tá? Elas acabaram tornando mais complexo uma coisa que poderia ser muito mais simples e ajudar muito mais, né? As pessoas estão confundindo ideia com estratégia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? A ideia é algo que surge de uma possibilidade de algo que eu poderia fazer para crescer. A estratégia é o desdobramento dessa ideia de maneira funcional. Então, a estratégia é o desdobramento de uma ideia de maneira funcional. Só que onde é que as pessoas estão errando? Estão pegando uma ideia, estão estruturando ela de maneira complexa, de maneira que ela não fique funcional. Então ela deixou de ser uma estratégia, porque para que ela seja uma estratégia, ela precisa ser funcional. E a complexidade é inimiga da execução. Quanto mais simples, mais bem feito. Quanto mais simples, mais bem feito. Quanto mais simples, mais bem feito. Então estratégia é o desdobramento de maneira funcional da ideia que um dia você teve. E os objetivos estratégicos são os objetivos meios ou os objetivos micro, né, do resultado final daquela ideia. Mas eu acho que nem se separa o objetivo estratégico de estratégia. Eu acho que, ao meu ver, é a mesma coisa. Né? Ao meu ver, é exatamente a mesma coisa. Mas eu acho que onde as pessoas fazem confusão é confundir ideia com estratégia. O que é o PDCA? E eu vou além, né? Qual a importância dele na estratégia como um todo, né? Eu vou sair um pouquinho do PDCA e eu vou sair um pouquinho do planejamento estratégico para alicerçar isso que é muito importante. Preste atenção em mim. Qual é o papel do empresário? Qual é o papel do gestor? Qual é o papel do líder? Se não cuidar, se não fazer, garantir que as coisas aconteçam, né? E para que as coisas aconteçam, você tem que cuidar de muitas coisas. Preparo de pessoas, gestão do dia a dia, pulverização da cultura, e tem muitas coisas a serem feitas. Mas eu costumo falar que todas essas coisas a serem feitas se resumem a uma única proporção. 40% confia, 60% confere. 40% confia, 60% confere. O que é o 40% confia, 60% confere? Eu acredito que quando você aplica essa proporção ou algo parecido com ela dentro da sua empresa, onde você passa 40% do seu tempo criando e delegando bem delegado e 60% do seu tempo conferindo se aquilo foi feito, como foi feito, você consegue cuidar bem da sua empresa. E a estrutura do PDCA é uma estrutura que se encaixa muito bem no 40% confia, 60% confere. Porque o que é PDCA? Planejar, fazer, checar e ajustar. 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 PDCA é um ciclo infinito do 40% confia, 60% confere. E isso vai fazer com que você, ao longo do tempo, otimize aquilo que um dia foi só uma ideia. Quem são os responsáveis direto pelo planejamento estratégico, né? E a pergunta que chegou em mim foi: quem cria o planejamento estratégico? Eu acho que na maioria das vezes a estratégia já está criada. O papel do responsável pelo planejamento estratégico é traduzir e estruturar a estratégia que já existe, né? Eu tenho atendido muitas empresas que já existem. E essas empresas, eu estou precisando de uma estratégia. Não, uma estratégia você já tem, porque até aqui você já chegou. O que você precisa é otimizar a eficiência da estratégia, né? Então, mas vamos supor que existisse uma pessoa responsável por criar a estratégia. Eu vou ser sincero,
Quem deveria criar a estratégia? A pessoa que vai assumir a responsabilidade de executá-lo ou de garantir que ele seja executado, né? Por isso que normalmente o dono é quem cria a estratégia. O dono é quem tem a ideia, o sócio é quem tem a ideia. Mas também tem uma série de outros responsáveis do planejamento estratégico, como os gestores, os C-levels e os gerentes como um todo, os cargos de liderança como um todo, em papéis diferentes, mas sempre no mesmo papel de fazer e fazer, né? Então, quem cria o planejamento estratégico, posso falar como cristão, tá? Para mim, quem cria a estratégia é Deus, né? Ele cria, ele te revela, ele te dá, certo? E o seu papel é estruturar aquela ideia que você já teve, né? Um processo criativo estruturado de maneira funcional, né? Criei a estratégia, agora eu vou estruturar. Muita gente acha que vai criar uma estratégia. Olha para mim, a estratégia vai mudar. Por que você está tão preocupado em criar uma estratégia, mesmo tendo certeza que ela vai mudar? Se você alterar o seu foco de criar uma estratégia para estruturar a estratégia, você vai ver dinheiro acontecer. Você vai ver paz de espírito acontecer. Você vai ver execução acontecer. Muda o foco de criar a estratégia para estruturar a estratégia, que você vai ter muito mais resultado. Eu garanto para você, meu amigo. Livros de planejamento estratégico. Sabe que isso é um desafio, né? Inclusive, eu estou querendo resolver esse desafio. Estou querendo não, eu vou resolver esse desafio. Nós temos pouquíssimas opções modernas quando se fala de planejamento estratégico, né? Mas não tem como se falar de planejamento estratégico sem falar de alguns autores específicos. Kotler, Barney, Mitzenberg, né? Acho que o grande desafio da literatura do planejamento estratégico é que a gente tem uma literatura antiga e muito técnica disponível, né? A gente tem algumas um pouco mais modernas, mas nenhuma delas voltadas para a execução, né? Tem um livro específico de mapas estratégicos que ela fala de uma parte do planejamento estratégico, que é o BSC, o Balance de Scorecard, que ele fala bastante de execução, né? Mas mesmo assim ele não contempla o planejamento estratégico como um todo, ele não contempla todas as variáveis ou todas as fases do planejamento estratégico. Então, é um desafio que nós temos hoje. Tiago, quais foram os livros que você leu sobre o planejamento estratégico para que ele se tornasse funcional? O que tinha de Barney, o que tinha de Mitzenberg e o que tinha de Kotler, né? Se eu puder dar uma dica, comece por um livro chamado Entendendo Kotler, né? E aprofunde tecnicamente sobre isso, né? Mas eu vou te garantir que se aprofundar tecnicamente sobre isso não garante o seu sucesso, né? A composição de conhecimento sobre pessoas e planejamento estratégico me trouxe para onde eu estou hoje, né? Foi uma composição, né? Hoje tem muito mais variáveis. O fato é que o conhecimento técnico ele é funcional, e ele foi muito mais funcional, mas ele tem muitas limitações na quantidade de variáveis que existe hoje. E o conhecimento só de pessoas não me permite estruturar o negócio da maneira mais efetiva possível. Então, esse collab, esse montar esse Megazord que eu chamo, né, faz com que você tenha muito mais eficiência. Então, procure livros técnicos sobre planejamento estratégico, é uma literatura um pouco mais pesada, por assim dizer, e procure livros de desenvolvimento humano, como o Poder de Alta Performance, o Poder da Ação, o Poder da Alta Responsabilidade, como decifrar e influenciar pessoas, os próprios livros aí do Dale Carnegie, todos esses livros, eles vão auxiliar no planejamento estratégico. Acho que só de planejamento estratégico, com certeza, eu já li mais de 100 livros. Qual a consequência da ausência de planejamento estratégico? E uma coisa que eu tenho visto, e a gente tomou cuidado de elencar isso no caso concreto, né? Mapear as dores da ausência de planejamento estratégico, né? E a gente observou algumas dores bem comuns. Talvez a primeira e mais caricata de todas, e que talvez as pessoas não percebam a grande importância dela, é a falta de um direcionamento claro. Essa é uma primeira grande dor, né? Então, não ter um planejamento estratégico me traz em qualquer lugar, tá bom, né? Ah, não, Tiago, mas eu tenho um direcionamento claro, amigo.
Uma coisa é você, empresário, ter um direcionamento claro na sua cabeça. Outra coisa é a sua empresa ter um direcionamento claro, né? Um planejamento estratégico é feito para um CNPJ, certo? E esse CNPJ cuida dos CPFs envolvidos, né? Mas não confunda aquilo que está claro na sua cabeça com aquilo que está claro na sua empresa, né? A segunda grande dor que a gente vê, desalinhamento de grupos. O que é isso, Tiago? Formação de feudos ou, como é mais conhecido, formação de patotinha dentro da sua empresa. Sabe aqueles grupinhos dentro da empresa? E eu vou dizer qual é o maior desafio dos grupinhos, não é nem só o grupinho. É que todo grupinho tem um líder. Não existe grupo de pessoas sem liderança. E aquele líder que está ali, ele não foi instituído. Ele conquistou aquele lugar, inclusive de maneira meritocrática. Talvez ele tenha sido, inclusive, mais interessante que você, empresário. Certo? E se ele está lá por ter conquistado, acredite, ele disputa a cadeira de liderança. E aí muitas sabotagens começam a acontecer, o clima organizacional cai e, consequentemente, a produtividade da sua empresa também cai, né? Outro sintoma, outra consequência da ausência de planejamento estratégico, desperdício de recursos. E aí, recurso, eu vou falar na outra hora, mas nós temos 3 recursos universais, tempo, energia e dinheiro. Ok, mas Thiago, eu não estou desperdiçando dinheiro, eu estou cuidando do meu dinheiro. Mas o quanto de tempo e energia você está desperdiçando em coisas que não precisariam estar desperdiçando. Talvez você esteja abrindo mão, por exemplo, do tempo com a sua família, ou de uma academia, ou de cuidar da sua saúde, ou de fazer algo que você gosta, porque você está desperdiçando recursos dentro do seu negócio, gastando tempo e energia que talvez não precise, ou que, com perdão da palavra, esteja sendo burramente investido, né? Outra consequência, outro sintoma é a desmotivação crônica do time. Observe que a principal vantagem em ser liderado é ter a segurança que você está indo para um lugar seguro. Segurança é a principal vantagem de ser liderado. Se você não é muito apegado à segurança, você vai sim ali para o empresariado, você vai para o empreendedorismo e você vai arriscar muito mais, né? Tem vantagem em ser liderado, tem vantagem em ser contratado. Então, se eu não tenho uma clareza para onde eu vou, as pessoas que buscam essa segurança, elas começam a se desmotivar, porque eu não tenho uma visão de futuro clara, eu não tenho uma imagem positiva para me engajar, eu não tenho sequer uma narrativa que justifique o que eu vou fazer. Então, eu começo a ter uma empresa com pessoas cada vez mais desmotivadas. Um dos sintomas que mais incomodam e as pessoas talvez menos falem, ou quando falam, elas falam de maneira deturpada, insubordinação. Uma empresa sem planejamento estratégico é uma empresa insubordinada. Mas aí quando a gente fala de subordinação ou insubordinação, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a subordinação dos liderados aos líderes. Amigo, essa é a mais branda de todas. Para mim, a maior insubordinação é a dos líderes e dos gestores a uma rotina ou uma estratégia. Como não tem um combinado, quando não tem uma estruturação estratégica, o empresário, o próprio empresário e o líder, o gestor, ele acaba não se subordinando a algo no dia a dia. Olha só, como é que a gente faz o nosso organograma? Eu tenho a caixinha dos sócios ou dos C-levels. E nós, dentro da nossa metodologia, colocamos planejamento estratégico e conselho ou equiparado ou superiormente alocado em relação aos empresários e aos C-levels. Na minha empresa, planejamento estratégico e conselho está acima dos próprios sócios. Na minha empresa está acima dos próprios sócios. Por quê? Amigo, se não tem subordinação, não tem hierarquia. Se não tem hierarquia, tem anarquia. E aí a sua empresa vira uma bagunça. Então, insubordinação é um sintoma da falta de planejamento estratégico. Falta de adaptabilidade para a mudança do mercado, ou seja, engessamento do jogo de cintura, também é uma consequência da falta do planejamento estratégico. Como eu não estruturei um pensamento estratégico, ou seja, como eu não estruturei o caráter decisório, e estruturar o caráter decisório é uma das principais vantagens do planejamento estratégico, como eu não estruturei isso, eu acabo tendo
uma falta de jogo de cintura ou uma falta de adaptabilidade, porque eu não tenho uma visão completa do cenário e eu acabo focando de maneira pontual em algumas coisas ou não focando em nada e não tenho adaptabilidade, né? Cultura de reatividade é um sintoma gravíssimo da falta de planejamento estratégico. Olha só, o que é uma empresa reativa? É uma empresa que precisa que algo aconteça para que ela faça algo. Ela precisa que entre um novo concorrente, ela precisa que o público não use mais o produto dela, ela precisa que falta caixa, ela precisa que ela perca funcionários, ela precisa de algo, que aconteça alguma coisa para que ela reaja. Enquanto uma empresa que tem planejamento estratégico, ela age. E amigo, quem reage tem alguns resultados, quem age tem outros resultados. Quem reage tem alguns resultados, quem age tem outros resultados. E é óbvio que quem age está na vanguarda, está na frente, está bebendo água limpa. Quem reage está sempre a mercê. Eu costumo falar que se sua empresa não tem planejamento estratégico, é porque você gosta, você curte ficar no meio da concorrência. Porque você espera reagir, você espera que algo aconteça, você espera que a água bata na bunda para que você faça alguma coisa. Né? Fazer um parênteses aqui, e desculpem os termos, mas a gente tem dois incentivos na nossa vida. Uma cenoura na frente e uma mandioca atrás. Meu amigo, busca cenoura, mas não deixa a mandioca encostar não. Tem uma empresa que só anda quando está encarcado. Ou seja, estão reagindo e não agindo. São os dois incentivos na vida de qualquer empresário. O desejo e o temor. Comece a pautar a sua empresa naquilo que você busca e não naquilo que você já está perdendo. Né? A dificuldade em atrair e reter talentos, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, é que o funcionário bom é assediado, não tem problema nisso. O problema está em você não criar um ambiente para que o funcionário bom não ceda à tentação que o mercado vai dar para ele toda hora. Ah, mas é porque agora a gente está com um problema muito grande, o empresário dizendo que não dá para contratar porque tem pouca gente no mercado. Ainda tem muita gente no mercado. Tem muita gente ensinável no mercado e tem muita gente boa que está sedenta por uma carreira nova. Mas também já tem muita gente boa na sua empresa que você não está cuidando do ambiente de retenção dele. Um planejamento estratégico leva em consideração um ambiente para os bons funcionários. Isso faz com que você retenha muito mais talentos. Né? Problemas de planos orçamentários também é bem comum na ausência de planejamento estratégico. Tiago, como é que você resume problema de plano orçamentário? Mira na lua e acerta as estrelas. Mira na lua, acerta as estrelas. Mira na lua, acerta as estrelas. Mira na lua, acerta a estrela. Nunca mira na lua e acerta a lua. No final das contas, amigo, não é que você é um derrubador de estrelas, você é ruim de mira. Depois do planejamento estratégico, a gente transforma as empresas em snipers. Uma coisa que eu gosto de falar: tiro dado, bugio deitado. Tiro dado, bugio deitado. Eu quero que depois do planejamento estratégico, você não precise sair cheio de bala. Você saia com uma única bala e você vai trazer o seu resultado para casa. Né? É um único tiro de sniper que vai poder trazer o resultado que você quer. Então, eu gero um plano orçamentário que bate. Porque como é que tem sido a realidade hoje dos empresários? Ele tem uma ideia, ele se enche de expectativa. E na expectativa dele, qual é a matemática? 2 mais 2 é igual a 4. É a matemática do homem comum. Só que quando ele começa a executar o negócio dele, ele bota 2 de recurso, bota mais 2 de recurso e ele espera 4. No fundo ele colocou 2, colocou mais 2 e recebeu 3. Ele nem sequer empatou o negócio dele. E vamos ter empresa que a realidade hoje é 2 mais 2 igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 10. Estão acumulando os prejuízos ao longo do tempo. Né? E detalhe, estão acumulando prejuízo e vivendo como rico. Né? Vou falar disso já também. Tá? Então, o plano orçamentário nunca bate. Depois de um planejamento estratégico bem feito e funcional, você vai experimentar uma matemática que 2 mais 2 é igual a 5. Né? Eu costumo falar que o planejamento estratégico favorece o ambiente da graça. O planejamento estratégico favorece o ambiente da graça. A promessa já está liberada sobre a vida de cada um.
A pergunta é, eu preparo o ambiente para que a graça aconteça ou não? Ou eu espero que Papai do Céu me dê pérolas para que eu jogue aos poucos? Não vai funcionar assim. As bênçãos vão estar liberadas quando eu tiver a caixa de joia para guardar as pérolas. Enquanto eu estiver jogando as minhas pérolas aos porcos, eu não vou merecer elas, eu nem sequer vou tê-las, né? Então, plano orçamentário é uma coisa que nunca bate quando você não tem planejamento estratégico, né? Dificuldade em ser competitivo, por quê? Porque você é reativo, então você sempre está perdendo tempo, já está atrasado, né? Falta de tempo também é um sintoma da ausência de planejamento estratégico. E eu acho que o sintoma que representa todos esses juntos é problema de eficácia e eficiência. Você se torna uma empresa que é muito custoso realizar um resultado, é muito difícil realizar um resultado, custa muito tempo, muita energia, muito dinheiro e os resultados vão cada vez mais diminuindo. Tá? Inclusive, é uma coisa que eu venho me preocupando. Quando eu olho para o mercado hoje, eu vejo empresas que estão há anos e há décadas sobrevivendo sem lucro. Como é que pode? Empresas que há anos estão vivas sem lucro, né? Estão vivas tipo um zumbi. Né? E sabe qual é o desafio? Hoje, cabe numa empresa um cartão Infinity, um cartão Black dos proprietários ali. E eles vivem como ricos sem ter lucro. Mera vaidade. O planejamento estratégico traz luz, amigo. Traz verdade para dentro de casa. E a verdade liberta. A única coisa que vai fazer você empresarialmente ficar rico se chama lucro. Nós não vivemos do que a empresa paga, nós vivemos do que sobra da empresa. Essa deveria ser a cabeça do empresário. O lucro é uma obsessão. Quais são as falhas mais comuns durante a elaboração do planejamento estratégico? Aqui a primeira falha é não obedecer uma estrutura para que isso aconteça. Eu preciso também trazer uma lógica para a execução, porque eu preciso convencer as pessoas a fazer. Então, o exemplo arrasta, mas a lógica convence. Para que você arraste a sua empresa para a execução, você vai ter que ter convencido antes. Então, você precisa de uma lógica para que a empresa, o organismo empresarial esteja convencido. Né? Mas eu acho que o principal erro é querer tornar as coisas mais complexas do que elas são. Esse, para mim, é o principal erro. Coloque uma meta para você. Simplifique a sua empresa. E eu não estou dizendo que simplifique a sua empresa para só para ter tempo ocioso. É que tempo é uma coisa que você não vai conseguir comprar. Então você precisa dar mais eficiência para as suas ações para que sobre mais tempo para o crescimento. Então, quando você se torna mais eficiente, você otimiza os seus recursos, tempo, energia e dinheiro, para que te sobre mais tempo, mais energia e mais dinheiro. Porque muitas empresas não fazem planejamento estratégico? Arrogância, prepotência, orgulho. Eu já sei, eu já faço, eu já tenho. Esse é o discurso do orgulhoso. Olha só, se as maiores e mais fortes empresas do mercado precisam, por que a minha não vai precisar? Se as empresas mais ricas do mercado, as pessoas mais prósperas do mercado dizem que precisam, por que eu não vou precisar? Se eu sei que 95% das empresas quebram por estratégias ruins, mal aplicadas ou pela ausência de planejamento estratégico, por que eu não preciso? Na minha cabeça, a única coisa que faz um empresário não fazer um planejamento estratégico é o orgulho. O orgulho manifestado de diversas formas, desde o orgulho da zona de conforto até a vaidade, a prepotência, a mentira, mentir para si próprio que está tudo bem, se enganar e mentir para os seus. Então, para mim, a única coisa que justifica o cara não fazer um planejamento estratégico é ele ser dominado pelo orgulho. Não, o planejamento estratégico tem 3 vilões. O primeiro é falta de metodologia, fazer de qualquer jeito. Fazer de maneira estruturada. Por quê, Tiago? Porque a estrutura é mais importante que a estratégia. A estratégia vai mudar, mas a estrutura não precisa mudar. Certo? O segundo vilão é o orgulho, achar que não precisa. E o terceiro vilão, complexidade. Você fazer isso se tornar complexo. Porque se ficar complexo, não vai ficar executório. Então precisa se tornar simples. 3 vilões. Primeiro vilão, falta de metodologia. Ou seja,
fazer de maneira desestruturada. Segundo vilão, orgulho, achar que não precisa. Terceiro vilão, fazer isso de maneira complexa. Fazer e tornar essa visão complexa. Esses são os 3 maiores vilões. Existe uma ferramenta onde eu consigo avaliar a eficiência do planejamento estratégico? Eu vou um pouquinho a fundo. Eu não acredito que uma ferramenta vai dar essa resposta, mas eu acredito que uma estrutura vai dar essa resposta. E existe essa estrutura. Dentro da nossa metodologia, a gente tem o que a gente chama de governança administrativa. A gente tem um formato pré-elaborado de uma governança administrativa que faz com que não só você acompanhe, mas que você molde o planejamento estratégico de maneira funcional. Repito, não tem um planejamento estratégico disfuncional, tem um planejamento estratégico executado ou não executado. Porque se você tem uma estrutura de governança administrativa, de governança executória, você consegue não só avaliar o seu planejamento estratégico, mas também otimizar o seu planejamento estratégico. Porque também não adianta nada você estar avaliando e não mudar nada. Para mim, inclusive, é mais importante a adaptação voltada para a eficiência do que a própria avaliação. Então, existe sim uma estrutura de governança administrativa dentro da nossa metodologia, onde a gente vai muito mais do que avaliar. A gente cria um ambiente para que o planejamento estratégico não só seja avaliado, mas ele seja otimizado. Eu tenho uma verdade no meu coração, eu tenho uma missão no meu coração e talvez esse seja o meu maior desafio. Eu falo de planejamento estratégico, eu falo de negócios, mas eu tenho um compromisso com as famílias. Eu tenho um compromisso com a sociedade, eu tenho um compromisso com as pessoas, eu tenho um compromisso com a economia, eu tenho um compromisso muito maior do que aqueles CNPJs que eu atendo. Eu venho visto hoje que muito mais casamentos acabam por uma crise financeira, uma crise profissional ou uma crise existencial do que propriamente por falta de amor. Eu tenho visto hoje mais filhos serem negligenciados pela ineficiência profissional dos pais do que por falta de amor deles. Qual a minha proposta, não para as empresas, mas para a minha posição social, para aquilo que eu quero ser útil para as pessoas e para a sociedade? Otimizar, fazer profissionais cada vez mais eficientes através de uma estruturação estratégica execuível. Como assim, Tiago? Traduz isso. Coloca uma palavra mais simples. Eu tenho um compromisso em tornar o negócio das pessoas mais simples através de uma metodologia de planejamento estratégico, para que elas executem mais, ganhem mais dinheiro, sobre mais tempo e elas tenham mais energia para fazer o que é importante para elas fora o dinheiro. O dinheiro é uma das consequências do planejamento estratégico. Talvez seja a mais relevante que as pessoas mais vão buscar. Mas eu tenho um compromisso além do seu dinheiro. Se você for olhar os depoimentos das empresas que eu atendo, você vai ver essas pessoas dizendo que elas multiplicaram 100% o faturamento. Tem empresa que eu atendo que não só aumentou 100% do faturamento, 200%, 300% do faturamento, mas também aumentou 100% do lucro. Mas eu vejo que essas pessoas estão mais bem casadas, essas pessoas têm mais paz de espírito, elas estão mais bonitas, os filhos delas estão mais bem criados, elas são mais úteis na igreja que elas servem, elas têm tempo para servir, elas se sentem úteis. O meu compromisso é muito maior do que o dinheiro que você vai ganhar. E está tudo certo. Se para conseguir casamentos sólidos e filhos bem criados eu tiver que fazer você ganhar mais dinheiro, eu vou fazer. Mas eu tenho um compromisso social. Eu tenho um compromisso com a sociedade que o meu filho vai crescer. Eu tenho um compromisso com o ambiente que o meu casamento vai existir, que os meus funcionários vão crescer. Eu tenho um compromisso com as empresas parceiras, eu tenho um compromisso com uma classe empresarial que toca essa nação. Eu acredito num Brasil diferente. E eu não aposto em governo, eu aposto no empresário. Eu acredito num Brasil diferente. E eu não aposto em governo, eu aposto no empresário. Se nós tivermos empresários eficientes, com princípios e valores bem definidos, aí sim nós mudamos a nossa nação e o mundo. A gente vai ter turma de planejamento estratégico agora nos Estados Unidos, a gente tem clientes fora do Brasil. E a gente está mudando, não é um CNPJ, a gente está mudando todo um ambiente, trazendo princípios sólidos e claros para dentro das empresas,
casamento mais sólido, os filhos mais bem criados, sucessão, meu amigo. Sucesso é ter quem te suceda. No final das contas, quando eu for embora, eu vou deixar alguma coisa e não é o meu dinheiro. Porque para que eu hergue as coisas que meu pai tem, basta que ele morra. Mas para que eu hergue aquela história que a minha família construiu, eu preciso honrar eles em vida. A minha empresa é uma empresa que honra a cidade que ela está. A minha empresa é uma empresa que honra o Brasil que ela está. A minha empresa é uma empresa que honra o Deus a que nós servimos. Mas isso de maneira intensa e intencional. Eu posso ajudar você a estruturar isso de maneira lógica, para que isso seja mais do que um discurso bonito, isso seja uma realidade todos os dias da sua vida. Talvez uma das coisas mais importantes ao longo de uma jornada de crescimento é acessar as pessoas certas e o conhecimento certo. Né? Ao longo da minha jornada eu acessei pessoas e conhecimento que me trouxeram para onde está. E o meu trabalho é fazer com que você não comece da onde eu comecei, mas da onde eu estou. Né? Então eu tenho canais abertos para que você me acesse. Pelo meu Instagram, Thiago Zanini, Thiago com TI, certo? Vai estar em algum lugar, certo? Pelo @FebracisJoinville, que é das minhas unidades, pelo @FebracisCuritiba, certo? E dentro dessas redes sociais, você pode acessar, a gente vai pegar o seu telefone, a gente vai passar o nosso telefone também para você, mas procura a gente pelas redes sociais, que vai ser o canal mais direto e mais rápido.